Lembro daquele dia de outono no Parque da Luz como se fosse ontem. O céu estava limpo, de um azul quase doloroso aos olhos, enquanto eu caminhava pelo labirinto de folhas secas que cobriam as calçadas de pedra portuguesa. Era um domingo de manhã, e São Paulo parecia respirar mais devagar, como se até mesmo a gigantesca metrópole precisasse de um momento para descansar. Estava ali para fugir dos meus próprios pensamentos, das lembranças que me perseguiam como sombras teimosas. Havia completado 32 anos na semana anterior, sozinho em meu apartamento no Bixiga, com apenas uma garrafa de vinho barato e as memórias de um passado que eu tentava desesperadamente deixar para trás. Caminhava sem rumo entre as árvores centenárias, sentindo a brisa fresca acariciar meu rosto, quando notei uma pequena multidão reunida perto do coreto. Normalmente, eu evitaria qualquer tipo de aglomeração. Desde que voltei de Recife após o funeral da minha mãe, há quase um ano, tornei-me mais recluso, preferindo a solidão ao burburinho das conversas alheias. Mas havia algo diferente naquele grupo, uma energia que me atraiu como um imã. No centro da roda, distingui a figura de um homem bem vestido, com um terno que certamente custava mais do que eu ganhava em 3 meses como professor de literatura na escola estadual. Aproximei-me devagar, puxando o gorro do moletom um pouco mais para baixo, como se isso pudesse me tornar invisível. O homem falava com uma voz grave e melodiosa, gestos precisos que hipnotizavam sua plateia improvisada. Era Eduardo Mendes, reconheci imediatamente. O famoso empresário, dono da maior rede de hospitais privados do país, cujo rosto aparecia regularmente nas capas de revistas de negócios e programas de televisão. É uma questão de visão, de enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas, dizia ele, respondendo a alguma pergunta que não cheguei a ouvir. Comecei do zero, vendi picolés nas praias de Santos aos 12 anos. Ninguém me deu nada de mão beijada. Havia algo na sua fala que me incomodava. Não era apenas o discurso do self-made man, tão comum entre os ricos que convenientemente esquecem dos privilégios e das portas que se abriram para eles. Era algo mais sutil, uma dissonância entre suas palavras e seus olhos. Enquanto sua boca falava de determinação e sucesso, seu olhar revelava uma sombra, algo que ele tentava esconder. As pessoas ao redor bebiam suas palavras como se fossem água no deserto. Uma senhora de idade avançada, com um lenço colorido amarrado no pescoço, até mesmo aplaudiu quando ele mencionou as bolsas de estudo que sua fundação oferecia para jovens da periferia. Mas eu não conseguia engolir aquela história toda. Conhecia bem aquele tipo de narrativa. Meu pai, antes de abandonar nossa família quando eu tinha 9 anos, também era cheio de histórias grandiosas sobre como conquistara tudo com o suor do próprio rosto. Isso não o impediu de desaparecer, deixando minha mãe com dívidas e 3 filhos para criar sozinha em nossa pequena casa no Alto José do Pinho. Não sei o que me possuiu naquele momento. Talvez fosse a data, fazia exatamente um ano que minha mãe, Dona Severina, havia partido após uma luta exaustiva contra um câncer que poderia ter sido tratado muito antes se tivéssemos acesso a um dos hospitais de luxo do homem à minha frente. Ou talvez fosse simplesmente o cansaço de ouvir mentiras bonitas que escondem verdades feias. Quando uma pausa se abriu na conversa, minha voz saiu antes que eu pudesse reprimi-la. Por que o Senhor nunca visita o túmulo da sua mãe? As palavras pairaram no ar como uma nuvem carregada antes da tempestade. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, e todos os olhares convergiram para mim, incluindo os de Eduardo Mendes. Por um instante, vi seu rosto perder a compostura ensaiada, como uma máscara que escorrega revelando o que há por baixo. Foi apenas um lampejo, mas suficiente para confirmar que minha pergunta havia atingido algum ponto sensível. Como é que é? Perguntou ele, seu tom agora carregado de uma frieza que não estava lá antes. Engoli em seco, mas já tinha ido longe demais para recuar. Trabalhava há quase 6 meses no cemitério da Consolação como zelador para complementar meu salário de professor. Frequentemente, cuidava de uma sepultura simples, quase escondida entre os mausoléus suntuosos das famílias tradicionais paulistanas. O nome na lápide era Maria Mendes, e as datas indicavam que ela falecera há quase 15 anos. Um dia, conversando com um colega mais antigo, descobri que ela era mãe do famoso Eduardo Mendes, mas que ele nunca aparecia para visitá-la, nem mesmo no dia de finados.
No cemitério da Consolação, continuei, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Trabalho lá. Sua mãe, Maria Mendes, está enterrada perto do portão lateral. Em 15 anos, dizem que o Senhor nunca apareceu para deixar uma flor. O rosto de Mendes endureceu, e seus olhos, antes cordiais, transformaram-se em duas pedras frias. As pessoas ao nosso redor trocaram olhares desconfortáveis, como se eu tivesse violado algum código social não escrito. Não sei do que você está falando, rapaz. Deve estar me confundindo com outra pessoa, respondeu ele, com uma firmeza que poderia convencer qualquer um que não tivesse visto aquele breve momento de vulnerabilidade em seu olhar. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Não era apenas curiosidade, mas uma necessidade visceral de entender o que escondia aquele homem que parecia ter tudo, exceto a capacidade de honrar a memória de quem lhe dera vida. Pouco sabia eu que aquela simples pergunta, nascida de um impulso que nem mesmo eu compreendia totalmente, seria o início de uma jornada que mudaria para sempre minha vida e, talvez, a dele também. O rosto de Eduardo Mendes se contorceu quase imperceptivelmente. Foi um espasmo sutil, como o tremor de uma vela ao vento, mas suficiente para que eu percebesse que havia tocado em uma ferida aberta. Sinto muito, você deve estar equivocado, repetiu ele, agora com um tom mais baixo, quase íntimo, como se estivéssemos sozinhos naquele círculo de estranhos. Sua resposta pairou no ar como poeira suspensa, visível apenas quando a luz a atravessa no ângulo certo. Algo no modo como ele desviou o olhar, fixando-o em algum ponto distante além das árvores do parque, me dizia que havia muito mais por trás daquelas palavras ensaiadas. Senti um nó se formar em meu estômago. Não era minha intenção causar uma cena ou humilhá-lo, mas também não conseguia ignorar a sensação de que acabará de esbarrar em uma verdade que ele passará anos tentando enterrar. Tenho certeza do que estou falando, insisti, baixando a voz para que apenas ele pudesse ouvir. Maria Mendes, falecida em 12 de setembro de 2008. A sepultura fica na seção 7. Quadra C. Eu mesmo cuido da manutenção. Um senhor de boné e camisa xadrez me lançou um olhar reprovador, como se eu estivesse cometendo algum tipo de sacrilégio ao confrontar um homem tão importante em público. Uma moça mais jovem, segurando uma criança pela mão, começou a se afastar discretamente, criando a primeira fissura naquele círculo até então coeso. Eduardo respirou fundo, ajustou o nó de sua gravata azul marinho e, com a habilidade de quem está acostumado a gerenciar crises, abriu um sorriso diplomático. Amigos, agradeço a atenção de todos vocês, mas preciso seguir meu caminho agora. Foi um prazer compartilhar essa manhã com vocês. Com essas palavras, ele quebrou o encanto. O círculo se desfez como um quebra-cabeça desmontado, e as pessoas começaram a se dispersar, algumas ainda lançando olhares curiosos na minha direção. Em questão de minutos, restávamos apenas eu, Eduardo Mendes, e seu motorista, um homem corpulento que até então tinha permanecido discretamente alguns metros atrás, mas que agora se aproximava com passos decididos. Tudo bem, Antônio, disse Mendes ao motorista, erguendo a mão num gesto que o fez parar onde estava. Depois, voltou-se para mim. Seus olhos, de um castanho quase dourado, estudaram meu rosto com uma intensidade que me fez sentir exposto, como se ele pudesse ler as entrelinhas da minha alma. Como é seu nome? Perguntou ele, sua voz agora desprovida da suavidade artificial que usará diante do público. Rafael, respondi, resistindo ao impulso de desviar o olhar. Rafael Santana. Bem, Rafael Santana, você parece saber muito sobre mim e minha família para um simples funcionário de cemitério. Havia uma acusação velada naquelas palavras, um leve tom de ameaça que me fez lembrar que estava diante de um dos homens mais poderosos do país. Não sei muito, senhor. Apenas o que observo. Mendes tirou do bolso interno do paletó um par de óculos escuros caríssimos e os colocou, escondendo seus olhos. E o que mais você observou, além dessa história sobre um túmulo? A forma como ele disse história deixava claro que estava tentando classificar minha afirmação como uma invenção, uma fantasia sem fundamento. Senti uma pontada de irritação subindo pela espinha. Não é uma história, senhor Mendes. É um fato.
Assim como é fato que a sepultura ficaria abandonada se não fossem as flores que uma senhora deixa lá todo o primeiro domingo do mês. Dona Carmen, acho que é o nome dela. Ao mencionar Dona Carmen, vi sua mandíbula se tensionar. Aquele nome claramente significava algo para ele. Essa conversa está terminada, declarou ele abruptamente, fazendo um gesto para o motorista. Antônio, vamos. Enquanto ele se virava para ir embora, tomei uma decisão impulsiva. Tirei do bolso meu celular velho, com a tela rachada, e rapidamente abri o aplicativo da câmera. Tenho fotos da lápide, se quiser ver, disse, estendendo o telefone em sua direção. Posso mostrar. Eduardo parou, como se tivesse batido em uma parede invisível. Por trás dos óculos escuros, não conseguia ver sua expressão, mas a tensão em seus ombros era evidente. Você não sabe com quem está se metendo, rapaz, disse ele finalmente, a voz baixa e controlada, mas carregada de uma ameaça que não precisava ser explicitada. Não estou tentando me meter em nada, Sr. Mendes. Só achei estranho. Um homem como o senhor, que tem tudo, que fala tanto sobre valores familiares nas entrevistas, nunca visitar a própria mãe. Ele deu um passo em minha direção, e por um momento pensei que fosse me agredir. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente, aproximando seu rosto do meu. Às vezes, Rafael, as coisas não são o que parecem. E se você tem algum apreço pela sua carreira, ou pela sua segurança, vai esquecer esse assunto e seguir sua vida. Com isso, ele se afastou em direção a um Jaguar preto estacionado na rua adjacente ao parque. Observei enquanto o motorista abria a porta traseira e ele deslizava para dentro, desaparecendo atrás dos vidros fumê. Fiquei ali parado, sentindo meu coração bater acelerado contra as costelas. As palavras dele ecoavam em minha mente, as coisas não são o que parecem. O que isso queria dizer? Qual era a verdade que ele tentava esconder com tanta determinação? Minhas mãos tremiam ligeiramente quando guardei o celular de volta no bolso. Uma parte de mim sabia que deveria fazer exatamente o que ele sugerira, esquecer o assunto e seguir minha vida. Afinal, quem era eu para questionar Eduardo Mendes? Um professor mal pago que precisava de um segundo emprego para sobreviver, um homem ainda perdido no luto pela mãe que perderá, sem nenhum poder ou influência. Mas havia outra parte, talvez a que mais se parecia com Dona Severina, minha mãe, teimosa e incapaz de virar as costas para uma injustiça, que se recusava a deixar aquilo para trás. Essa voz interior me dizia que, por trás daquela fachada polida e daquelas ameaças veladas, havia uma história que precisava ser contada. E, por alguma razão que eu ainda não compreendia totalmente, sentia que precisava descobrir qual era. Caminhei até um banco próximo e me sentei, tentando organizar meus pensamentos. O sol agora estava alto no céu, e o parque havia recuperado sua atmosfera normal de domingo. Casais passeando de mãos dadas, crianças correndo atrás de pipas, idosos jogando damas nas mesas de concreto. A vida seguia seu curso, indiferente ao pequeno drama que acabará de se desenrolar. Peguei meu celular novamente e abri a galeria de fotos. Passei o dedo pela tela até encontrar as imagens que havia mencionado para Mendes. A lápide simples, de mármore já um pouco desgastado pelo tempo. O nome Maria Mendes gravado em letras douradas já um pouco apagadas. As datas de nascimento e morte. E, no canto inferior direito, uma inscrição pequena: Mãe, perdoe-me. Essa última parte eu não havia mencionado para Mendes. Algo me dizia que aquelas 3 palavras continham mais verdade do que todo o discurso brilhante que ele havia feito para seus admiradores naquela manhã. Quem pediria perdão a alguém que supostamente não conhecia? E por quê? Enquanto guardava o celular e me levantava para continuar meu passeio pelo parque, uma certeza começava a se formar em meu peito: eu não conseguiria deixar essa história para trás. De alguma forma, aquele encontro fortuito no Parque da Luz havia entrelaçado meu destino ao de Eduardo Mendes de uma maneira que eu ainda não podia compreender totalmente. Nos dias que se seguiram, não consegui tirar aquele encontro da cabeça. Era como se um filme repetisse em loop na minha mente, o rosto de Eduardo Mendes se transformando ao ouvir minha pergunta, a tensão em sua voz, a ameaça velada em suas palavras. De segunda a sexta,
Eu me dividia entre as aulas de literatura para adolescentes desinteressados e as horas silenciosas no cemitério da Consolação, onde o túmulo de Maria Mendes parecia me chamar com uma força quase magnética. Na quarta-feira, durante meu intervalo para almoço na escola, pesquisei sobre Eduardo Mendes no celular. Encontrei dezenas de artigos sobre seus empreendimentos, seu império hospitalar que começara com uma pequena clínica em Santos e agora se estendia por todo o país. Matérias em revistas de negócios o descreviam como o gênio da saúde privada, o médico que trocou o jaleco pela sala da diretoria. Sua história oficial era de um jovem de origem humilde que conseguirá uma bolsa para estudar medicina na USP, com visão empreendedora, transformará um consultório modesto em uma rede de hospitais avaliada em bilhões. Em todas as entrevistas, porém, havia muito pouco sobre sua vida pessoal. Menções a uma ex-esposa, Carolina, com quem tivera um filho, agora com 20 e poucos anos. Nada sobre seus pais. Nenhuma referência a Maria Mendes ou a qualquer outra figura materna. Foi na sexta-feira, enquanto aparava a grama ao redor das lápides na seção onde Maria estava enterrada, que notei a presença de uma senhora. Não era o primeiro domingo do mês, então não poderia ser Dona Carmen, a visitante regular que eu mencionara para Mendes. Esta era uma mulher diferente, mais jovem, talvez na casa dos 60 anos, vestida simplesmente com uma saia escura e uma blusa clara. Ela depositou um pequeno buquê de margaridas brancas sobre a sepultura de Maria e permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio, antes de se afastar. Esperei que ela chegasse à alameda principal antes de me aproximar. Com licença, senhora, chamei, tentando parecer o mais respeitoso possível. Ela se virou, surpresa. Tinha olhos claros, de um azul desbotado que contrastava com sua pele morena, marcada por rugas finas ao redor dos olhos e da boca. Sim? Desculpe incomodá-la. Meu nome é Rafael, sou um dos zeladores aqui. Vi que a senhora visitou o túmulo de Maria Mendes. Ela me observou com um misto de curiosidade e cautela. Sim, e... eu só. Hesitei, percebendo que não havia pensado muito bem no que dizer. Conheço o filho dela, Eduardo Mendes. Nos encontramos recentemente. Ao ouvir o nome, algo mudou na expressão da mulher. Uma sombra cruzou seu rosto, seguida por um brilho de interesse. Você conheceu Eduardo? Onde? Como? Havia uma urgência em sua voz que me pegou de surpresa. Contei brevemente sobre o encontro no Parque da Luz, omitindo a parte da confrontação. Ela me escutou atentamente, assentindo ocasionalmente. Meu nome é Luísa, disse ela finalmente. Trabalhei para a família Mendes por quase 20 anos. Fui governanta na casa deles em Higienópolis. Senti meu coração acelerar. Estava diante de alguém que poderia me ajudar a entender o mistério por trás daquela história. A senhora conheceu Maria? Era realmente mãe dele? Luísa olhou ao redor, como se verificasse se estávamos sendo observados. Não é tão simples assim, meu jovem. E não sei se devo falar sobre isso. Eduardo poderia, bem, ele é um homem muito poderoso agora. Entendo sua preocupação, Dona Luísa. Mas algo me diz que essa história precisa ser contada. Prometo que serei discreto. Ela suspirou, ajeitando a bolsa no ombro. Não posso conversar aqui. Não é apropriado. Temi que fosse perder aquela oportunidade única, mas então ela continuou. Existe uma padaria na Rua da Consolação, a Padaria São Bento. Estarei lá amanhã às 15h, se quiser saber mais. Com isso, ela se afastou rapidamente, deixando-me ali com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, cheguei à padaria meia hora antes do combinado. Escolhi uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada, e pedi um café. O lugar era típico de São Paulo, balcão com salgados diversos, pães de todos os tipos nas prateleiras, o cheiro de café recém-passado misturado ao aroma doce dos bolos e doces. Às 3 em ponto, Luísa entrou, usando um vestido simples de estampa floral e carregando a mesma bolsa do dia anterior. Nossos olhares se encontraram, e ela veio diretamente à minha mesa. Depois de pedir um café com leite e um pão na chapa,
Ela me observou por alguns instantes antes de falar. Por que você está tão interessado nessa história, Rafael? O que Eduardo Mendes significa para você? A pergunta me pegou desprevenido. O que poderia dizer? Que estava obcecado por um mistério envolvendo um homem que mal conhecia? Que via naquela situação um eco de minhas próprias questões não resolvidas sobre família e abandono. Minha mãe morreu ano passado, comecei, surpreendendo a mim mesmo com a direção que tomava. Câncer. Ela era empregada doméstica, passava o dia limpando casas de famílias ricas em Boa Viagem, lá em Recife, de onde viemos. Quando descobriu a doença, já era tarde demais. O único hospital que poderia tratá-la adequadamente era particular, muito caro. Fiz uma pausa, sentindo a familiar pressão no peito que vinha sempre que falava de Dona Severina. Tentamos conseguir uma vaga pelo SUS em algum centro de referência, mas a fila era longa demais. Ela morreu esperando. E sabe o que é irônico? Um dos hospitais que nos negou atendimento porque não tínhamos plano de saúde era da Rede Mendes. Luísa estendeu a mão sobre a mesa e tocou meu braço levemente. Sinto muito pela sua mãe. Obrigado. Mas não é só por isso que me interesso pela história. É algo mais, instintivo. Como se eu precisasse entender por que um homem que tem tudo se recusa a reconhecer a própria mãe, mesmo depois de morta. Ela retirou a mão e tomou um gole de seu café antes de responder. A verdade é mais complicada do que parece, Rafael. Maria Mendes não era a mãe biológica de Eduardo. Pisquei, confuso. Como assim? Eduardo nasceu em uma família muito pobre na periferia de Santos. Seu pai biológico era um estivador do porto, alcoólatra, violento. A mãe verdadeira se chamava Jurema. Ela morreu quando Eduardo tinha apenas 5 anos, de tuberculose. O pai, sem condições de criar o menino sozinho, acabou entregando-o para uma instituição de caridade. Luísa fez uma pausa, como se organizasse as memórias antes de continuar. Maria Mendes era enfermeira nessa instituição. Solteira, na casa dos 40 anos, ela se apegou ao pequeno Eduardo. Decidiu adotá-lo legalmente. Foi uma luta, naquela época, uma mulher solteira conseguir a adoção, mas ela era determinada. Conseguiu a guarda dele e o criou como se fosse seu próprio filho. Eu escutava, fascinado, enquanto ela desenrolava aquela história que nunca aparecerá em nenhuma biografia oficial do empresário. Maria dedicou toda a sua vida àquele menino. Trabalhava em 2, às vezes 3 empregos para poder pagar uma boa escola para Eduardo. Ele era brilhante, sempre tirava as melhores notas. Foi assim que conseguiu a bolsa para a Faculdade de Medicina. Maria tinha tanto orgulho dele. Sua voz falhou um pouco, e ela olhou para o copo de café, agora quase vazio. O que aconteceu depois? Por que ele nunca a visita? Quando Eduardo começou a fazer sucesso, a ganhar dinheiro com sua primeira clínica, algo mudou nele. Era como se tivesse vergonha de suas origens, vergonha de Maria, que continuava sendo uma simples enfermeira. Ele a afastou de sua vida gradualmente. Mudou-se para um apartamento de luxo nos Jardins, começou a frequentar a alta sociedade paulistana, casou-se com Carolina, filha de um empresário influente. Maria se tornou um inconveniente. Isso é terrível, murmurei, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O pior veio depois, continuou Luísa, abaixando ainda mais a voz. Quando Eduardo estava prestes a fechar um grande negócio, a fusão que criaria o que é hoje o Império Mendes, sua mãe biológica reapareceu. Como assim? Você não disse que ela havia morrido? Não, não. O pai biológico, o estivador, morreu. A mãe, Jurema, na verdade havia abandonado a família anos antes. Mas de alguma forma, quando Eduardo começou a aparecer nas revistas e jornais, ela o reconheceu como seu filho e tentou fazer contato. E o que aconteceu? Eduardo ficou apavorado. Temia que o escândalo arruinasse suas chances com os investidores, que eram pessoas muito tradicionais, preocupadas com a imagem. Pagou uma quantia considerável para Jurema desaparecer novamente. E então, tomou uma decisão que mudaria tudo,
decidiu apagar completamente suas origens. Criou uma nova história para si mesmo, onde era filho único de um médico de classe média e sua esposa, ambos falecidos em um acidente de carro. E Maria? Como ela reagiu a isso? Ficou arrasada. Tentou falar com ele várias vezes, mas ele se recusava a atendê-la. No final, ela adoeceu. Câncer, como sua mãe. Mas, diferente da sua mãe, Maria teve acesso ao melhor tratamento que o dinheiro podia comprar. Eduardo pagava por tudo, à distância, sem nunca visitá-la. Era como se tentasse compensar com dinheiro o abandono. Luísa pegou sua bolsa e retirou um pequeno álbum de fotografias. Abriu em uma página onde se via uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos, sorriso gentil, abraçada a um jovem de uns 20 anos, que reconheci imediatamente como Eduardo Mendes. Este é o Eduardo que conheci, disse ela com certa nostalgia. Antes da ambição e do medo do passado transformarem no homem que é hoje. Observei a fotografia por longos instantes. O contraste entre aquele jovem de sorriso sincero e o homem de olhar duro que encontrei no parque era gritante. Quando Maria morreu, ele não foi ao funeral, continuou Luísa. Enviou uma coroa de flores enorme e seu advogado para resolver as burocracias. Foi ele quem mandou colocar aquela inscrição na lápide: Mãe, perdoe-me. E a senhora? Como conheceu Maria? Eu trabalhava para a família dela antes mesmo de Eduardo ser adotado. Continuei com eles depois, e quando Eduardo se mudou para a mansão em Higienópolis, ele me contratou como governanta. Acho que eu era um dos poucos elos que ele mantinha com seu passado. Trabalhei lá até me aposentar, há 5 anos. Fiquei em silêncio, absorvendo todas aquelas informações. Sentia como se estivesse montando um quebra-cabeça complexo, onde cada peça revelava uma nova dimensão daquele homem enigmático. Por que a senhora está me contando tudo isso agora? Perguntei finalmente. Luísa guardou o álbum de volta na bolsa e me encarou com uma determinação que não havia demonstrado antes. Porque já guardei esse segredo por tempo demais. Porque Maria merece ser lembrada pelo que realmente foi, a mulher que salvou aquele menino, que o amou incondicionalmente, que sacrificou tudo por ele. E talvez... Ela hesitou. Talvez você seja a pessoa que pode fazer Eduardo encarar seu passado, de uma forma que ninguém mais conseguiu. Enquanto ela se levantava para ir embora, senti o peso daquela responsabilidade recair sobre meus ombros. De alguma forma, aquela história que começara com uma pergunta impulsiva num domingo no parque agora havia se tornado minha também. Durante a semana seguinte, mergulhei ainda mais fundo naquela história. Era como se tivesse sido fisgado por um anzol invisível que me puxava constantemente para o enigma que era Eduardo Mendes. Nas horas vagas, vasculhei arquivos digitais de jornais antigos de Santos, buscando qualquer menção à família biológica dele. Encontrei pouco, apenas uma pequena nota sobre a morte de um estivador chamado Antônio Silva, deixando um filho menor, em 1978. No cemitério da Consolação, passei a prestar atenção redobrada ao túmulo de Maria. Numa quarta-feira chuvosa, enquanto a maioria dos visitantes se abrigava da garoa fina que caía sobre São Paulo, notei algo que não havia percebido antes: um pequeno vaso de bronze, parcialmente enterrado ao lado da lápide. Dentro dele, protegido da chuva por uma tampa improvisada, havia um envelope amarelado pelo tempo. Com o coração acelerado, olhei ao redor para me certificar de que estava sozinho antes de pegar o envelope. Dentro, encontrei uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante, mas trêmula. Estava datada de 3 meses antes da morte de Maria. Meu querido filho, se você está lendo isto, significa que finalmente veio me visitar, mesmo que eu já não esteja mais aqui para recebê-lo. Quero que saiba que entendo suas escolhas, por mais que elas tenham me magoado. Sempre soube que você estava destinado a grandes coisas, muito além do que eu, uma simples enfermeira, poderia oferecer. Jamais esquecerei o dia em que o vi pela primeira vez naquele orfanato. Seus olhos, Eduardo, tinham uma luz especial. Mesmo tão pequeno, tão ferido pela vida, você olhava o mundo com esperança. Foi por isso que escolhi você, dentre tantas crianças. E nunca, nem por um segundo, me arrependi.
sei que agora você prefere esquecer de onde veio. Compreendo. O mundo em que você vive agora não perdoa fraquezas, não tolera imperfeições. Mas quero que saiba que seu passado não é uma vergonha, é a prova da sua força, da sua capacidade de superar o impossível. Perdoo você por ter se afastado. Perdoo você por ter criado uma nova história para a sua vida. Só não consigo perdoar que você tenha deixado o medo vencer o amor. Ainda há tempo, meu filho. Tempo para fazer as pazes com quem você realmente é. Com amor eterno, sua mãe, porque mães são aquelas que amam, não apenas as que dão à luz, ponto. Dobrei a carta com cuidado, sentindo um nó na garganta. O papel tinha manchas que poderiam ser de lágrimas, de Maria ao escrever, talvez. Ou seria chuva. Devolvi o envelope ao seu esconderijo, com a sensação de ter invadido algo profundamente íntimo. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Maria ecoavam em minha mente, misturando-se com as lembranças da minha própria mãe. Dona Severina também havia me deixado cartas, pequenos bilhetes de amor e conselhos que eu guardava como tesouros. Meu Rafinha, nunca deixe que o mundo endureça seu coração. A vida é dura, mas nós não precisamos ser. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Usando meus contatos na secretaria da escola onde lecionava, consegui o telefone da assessoria de imprensa do Grupo Hospitalar Mendes. Liguei várias vezes, sempre recebendo a mesma resposta polida, porém firme: o Dr. Mendes não está disponível para entrevistas no momento. Então, na sexta-feira, fiz algo que poderia facilmente ser interpretado como loucura. Fui até a sede do grupo, um imponente prédio espelhado na Avenida Paulista. Vestindo minhas melhores roupas, uma calça social já meio desbotada e uma camisa azul que usava apenas em ocasiões especiais, me apresentei na recepção. Boa tarde, tenho um assunto pessoal para tratar com o Dr. Eduardo Mendes, disse a recepcionista, uma jovem de cabelos perfeitamente alisados e batom vermelho impecável. O senhor tem hora marcada? Perguntou ela, sem levantar os olhos do computador à sua frente. Não, mas tenho certeza de que ele vai querer me receber. Meu nome é Rafael Santana. Diga que é sobre Maria Mendes. A menção daquele nome foi como uma senha mágica. A recepcionista ergueu os olhos, visivelmente surpresa, e pegou o telefone. Falou em voz baixa por alguns segundos, lançando olhares cautelosos em minha direção. Por favor, aguarde um momento, disse por fim, indicando os sofás luxuosos da área de espera. Menos de 10 minutos depois, um homem de terno cinza se aproximou. Reconheci o motorista de Mendes, Antônio. O Dr. Mendes vai recebê-lo, disse ele secamente. Me acompanhe. Subimos até o último andar em um elevador exclusivo que exigia cartão de acesso. Em silêncio, atravessamos um corredor amplo, decorado com obras de arte contemporânea que provavelmente custavam mais do que eu ganharia em toda a minha vida. No fim do corredor, duas portas enormes de madeira escura se abriram para uma sala impressionante. Eduardo Mendes estava de pé junto à janela, contemplando a vista panorâmica da cidade. Ao ouvir a porta se fechar atrás de mim, ele se virou lentamente. Você é persistente, Rafael. Devo admitir que isso me impressiona. E me irrita. Sua voz estava calma, controlada, mas seus olhos revelavam tensão. Vestia um terno impecavelmente cortado, mas notei que suas mãos, cruzadas à frente do corpo, estavam inquietas. Não vim para irritá-lo, respondi, tentando manter minha própria voz firme. Vim porque acredito que precisamos terminar nossa conversa. Não temos nada para conversar. E se você veio me ameaçar com alguma espécie de chantagem, saiba que te encontrei a carta dela, interrompi. A carta que Maria deixou para você no túmulo. Aquelas palavras o atingiram como um golpe físico. Vi sua expressão mudar, a máscara de indiferença escorregando momentaneamente para revelar algo que parecia medo. Você não tinha o direito, murmurou ele. Provavelmente não, concordei. Assim como eu não tinha o direito de questionar você naquele dia no parque. Mas às vezes, Dr. Mendes, a vida nos coloca em situações que vão além dos direitos formais. Às vezes, somos instrumentos de algo maior.
Ele deu uma risada seca, sem humor. Poupe-me da filosofia barata, professor. O que você quer? Dinheiro? Reconhecimento? Seu momento de fama expondo minha vida privada? Conheci Dona Luísa, disse, ignorando suas provocações. Ela me contou sobre você e Maria. Sobre sua verdadeira história. Eduardo caminhou até uma garrafa de uísque sobre um aparador de madeira e serviu-se de uma dose generosa. Não me ofereceu. Luísa sempre falou demais, comentou ele após um gole. Devia ter previsto que ela não guardaria segredo para sempre. Ela guardou por 15 anos. E só falou porque acredita que você precisa fazer as pazes com seu passado. Meu passado morreu junto com Maria, respondeu ele, virando-se para a janela novamente. O sol da tarde iluminava seu perfil, destacando os fios grisalhos em suas têmporas. Por um instante, pareceu muito mais velho e cansado do que no dia do parque. Então por que mandou colocar aquela inscrição na lápide? Mãe, perdoe-me. Por que pedir perdão a alguém que, segundo suas próprias palavras, você mal conhecia? Ele permaneceu em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Sabe o que é mais irônico, Rafael? Passei metade da minha vida fugindo do meu passado, construindo uma imagem perfeita, uma história perfeita. E para quê? Para me tornar exatamente como meu pai biológico. Como assim? Perguntei, confuso. Ele abandonou a família, não foi? Fugiu quando as coisas ficaram difíceis. E eu? Ele deu um suspiro profundo. Eu fiz o mesmo com Maria. Quando ela mais precisava de mim, quando estava doente, sozinha, eu a abandonei. Por medo, por vergonha, por uma ambição maior do que minha capacidade de amar. Ele se virou para mim, e pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos daquele homem que parecia tão invulnerável. Você acha que não sei quem sou? Que não me lembro de onde vim? Cada dia, cada maldito dia quando acordo e vejo tudo o que construí, lembro-me de Maria e do preço que paguei. E não estou falando de dinheiro. Eduardo caminhou até sua mesa e abriu uma gaveta. De lá, tirou uma foto emoldurada, semelhante à que Luísa havia me mostrado. Contemplou-a por alguns instantes antes de me estender. Foi no dia da minha formatura em medicina. Ela ficou tão orgulhosa, costurou aquela beca ela mesma, porque a que a faculdade alugava era cara demais. Sua voz falhou ligeiramente. Ela nunca deixou que eu sentisse vergonha de nossas dificuldades. Orgulho, Eduardo, dizia ela. Tenha orgulho de cada degrau que subimos juntos. A revelação daquele Eduardo vulnerável, tão diferente do homem poderoso e intimidador que eu conhecera, era desconcertante. Paralisante, até. De repente, não sabia mais o que dizer, porque estava ali, o que esperava conseguir. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele subitamente. Por que se importa tanto com a história de um estranho? A pergunta me pegou de surpresa, e respondi com a primeira verdade que me veio à mente, porque minha mãe morreu sem que eu pudesse dizer tudo o que ela significava para mim. E agora, todos os dias, visito seu túmulo buscando um perdão que não sei se mereço. Algo mudou no olhar de Eduardo naquele momento. Era como se tivéssemos encontrado, em meio a tantas diferenças, um ponto de conexão, a dor compartilhada da perda, o peso do remorso. O que você quer que eu faça? Perguntou ele, em um tom que não era mais de desafio, mas de genuína dúvida. Não cabe a mim dizer o que você deve fazer, respondi. Mas acho que você já sabe. Ficamos em silêncio, dois homens separados por mundos inteiros de experiência e privilégio, unidos apenas por aquele estranho momento de verdade absoluta. Através da janela, a cidade começava a acender suas luzes enquanto o dia morria lentamente, como se o próprio São Paulo segurasse a respiração, esperando pela decisão que Eduardo Mendes tomaria a seguir. Saí do edifício da Avenida Paulista com a mente em turbilhão. A chuva que caía agora era forte, mas mal a sentia enquanto caminhava sem rumo pelas ruas movimentadas do centro financeiro de São Paulo. Os executivos apressados passavam por mim,
protegidos por guarda-chuvas caros, alheios ao drama que acabará de se desenrolar no alto daquele prédio espelhado. Meu encontro com Eduardo tinha terminado de maneira abrupta. Depois daquele momento de vulnerabilidade compartilhada, ele tinha simplesmente dito: "Preciso ficar sozinho agora, Rafael." Não era uma dispensa grosseira, mas um pedido genuíno, o tipo de pedido que se faz quando as emoções se tornam pesadas demais para serem processadas na presença de outra pessoa. Peguei o metrô na estação Consolação, a mente ainda revivendo cada detalhe da conversa. Pensei na foto da formatura, no rosto orgulhoso de Maria, na confissão dolorosa de Eduardo. Me tornei exatamente como meu pai biológico. Aquela frase reverberava em mim de uma forma que eu não esperava. Meu próprio pai havia desaparecido quando eu tinha 9 anos, deixando apenas uma nota vaga sobre buscar oportunidades melhores no Sul. Nunca mais tivemos notícias dele. Eu cresci odiando-o por isso, jurando a mim mesmo que jamais seria como ele. E, no entanto, não havia visitado o túmulo da minha mãe desde o funeral, há quase um ano. Eu também estava fugindo, à minha própria maneira. Foi esse pensamento que me fez descer uma estação antes da minha. Em vez de seguir para o Bixiga, caminhei até o cemitério da Consolação, já quase fechando aquela hora. O zelador noturno, seu Joaquim, me reconheceu e acenou, permitindo que eu entrasse. "Vai trabalhar até tarde hoje, professor?" perguntou ele, curioso sobre minha presença àquela hora. "Não, seu Joaquim. Vim visitar alguém." Caminhei pelo cemitério agora quase deserto, a chuva caindo como lágrimas sobre os túmulos silenciosos. Não fui até o jazigo de Maria, mas até um banco de pedra de onde se podia observá-lo à distância. Sentei-me ali, completamente encharcado, e deixei que as emoções reprimidas durante todo o dia finalmente aflorassem. Chorei por minha mãe, por Maria, por todas as mães que amam incondicionalmente filhos que nem sempre sabem retribuir esse amor. Chorei pelo menino abandonado que Eduardo havia sido, pelo homem amargurado em que se transformará. E chorei por mim mesmo, pelo luto que eu não tinha me permitido sentir integralmente, pela culpa de ter sobrevivido quando Dona Severina se foi. O celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem de João, meu irmão mais velho, que ainda morava em Recife. "Faz um ano hoje, mano. Tô aqui no cemitério com a Tati. Sentimos sua falta." Meu coração se apertou. Era verdade, fazia exatamente um ano que minha mãe havia partido. E eu, tão obcecado com a história de Eduardo e Maria, quase me esquecera. A vergonha me queimou por dentro. Digitei rapidamente uma resposta: "Também estou em um cemitério, por incrível que pareça. Pensando nela. Em vocês. Me perdoem por estar longe." João respondeu quase imediatamente: "Ela entenderia, Rafael. Você sempre foi o que voou mais longe do ninho." Aquelas palavras simples me atingiram com força. Minha mãe sempre dizia que eu era como um passarinho inquieto, sempre querendo ver o que havia além da próxima montanha. Ela nunca me culpou por querer mais, por sonhar com uma vida diferente da dela. Ao contrário, trabalhou dobrado para que eu pudesse estudar, para que tivesse oportunidades que ela jamais teve. E como eu havia retribuído? Fugindo do meu luto, mergulhando na história de um estranho, como se isso pudesse preencher o vazio que ela deixará. Levantei-me do banco, decidido. Não visitaria o túmulo de minha mãe hoje, ele estava a quase 3.000 quilômetros dali. Mas podia fazer algo a respeito da história que havia tomado conta da minha vida nas últimas semanas. Na manhã seguinte, telefonei para a secretária de Eduardo Mendes. Para minha surpresa, ela sabia quem eu era. O Dr. Mendes pediu para informá-lo que não estará disponível por alguns dias, disse ela. Ele viajou para Santos ontem à noite. Santos. A cidade onde tudo havia começado para Eduardo. Onde sua mãe biológica havia morrido, onde Maria o encontrara naquele orfanato. Será que ele estava finalmente buscando suas raízes? Decidi dar-lhe espaço. Nos dias que se seguiram, voltei à minha rotina. Preparei aulas, corrigi provas, limpei túmulos no cemitério. Mas a história de Eduardo e Maria continuava comigo,
como um livro cuja última página ainda não havia sido virada. Foi na quarta-feira seguinte que recebi uma ligação inesperada. Não reconheci o número, mas atendi mesmo assim, equilibrando uma pilha de cadernos enquanto saía da escola. Rafael. É Eduardo Mendes. Sua voz soava diferente ao telefone, menos imponente, mais humana. Doutor Mendes. Isso é uma surpresa. Eduardo, por favor. Acho que depois de tudo, podemos dispensar as formalidades. Houve uma pequena pausa. Estou ligando para convidá-lo para um café. Há algo que gostaria de compartilhar com você. Encontramo-nos 2 horas depois, não em algum restaurante luxuoso como eu esperava, mas em uma padaria simples na Liberdade, um bairro que eu conhecia bem por sua forte presença japonesa e pelos preços acessíveis, popularidade certa entre estudantes universitários. Eduardo já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa no fundo, vestindo jeans e uma camisa polo, uma versão muito mais casual do homem que eu conhecera no Parque da Luz. Parecia cansado, mas de alguma forma mais leve, como se tivesse depositado um fardo pesado em algum lugar. Obrigado por vir, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Sentei-me, ainda desconfortável com a situação surreal. Eu, um professor mal pago, tomando café com um dos homens mais ricos do país, como se fôssemos velhos conhecidos. Fui a Santos, começou ele, depois que uma garçonete nos trouxe 2 cafés. Visitei o orfanato onde cresci. Chama-se Lar São José agora, foi reformado, modernizado. Mas o prédio principal ainda é o mesmo. Ele tomou um gole de café antes de continuar. Também procurei informações sobre minha mãe biológica, Jurema. Descobri que ela morreu há 5 anos, em um hospital público de Cubatão. Câncer de pulmão, ela trabalhou a vida toda com produtos químicos de limpeza. Fez uma pausa, seus olhos fixos na xícara. Nunca mais a vi depois que Maria me adotou. Às vezes me pergunto se ela pensava em mim, se ela se arrependeu de ter abandonado nossa família. Você nunca tentou procurá-la? Mesmo depois que ela entrou em contato quando você ficou famoso, perguntei. Não. Eduardo suspirou. Tinha tanto medo de que meu mundo perfeito desabasse. Paguei para que ela sumisse, como se fosse um problema, não uma pessoa. Como se não fosse a mulher que me deu a vida. A autocrítica em sua voz era dolorosa de ouvir. Visitei seu túmulo também. Uma cova simples, sem lápide, apenas um número. Ninguém para deixar flores, para lembrar que ela existiu. Seus olhos encontraram os meus. Mandei fazer uma lápide adequada. É o mínimo que posso fazer agora. E quanto a Maria, perguntei suavemente. Um sorriso triste cruzou seus lábios. Também fui ao túmulo dela. Pela primeira vez em 15 anos. Levei flores, margaridas brancas, as favoritas dela. Ele fez uma pausa. Encontrei a carta. Aquilo. Comecei, desconfortável. Desculpe por ter mencionado. Não devia ter lido algo tão pessoal. Não, você fez bem. Talvez eu nunca tivesse ido procurá-la se você não tivesse falado sobre ela. As palavras de Maria são exatamente como ela. Generosa até no perdão. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente ao nosso pequeno momento de confidências. Sabe, Rafael, venho pensando muito sobre o que você disse. Sobre sua própria mãe, sobre o perdão que você busca. Eduardo inclinou-se para a frente, apoiando os braços na mesa. Nós 2 cometemos erros semelhantes, embora por razões diferentes. Eu afastei Maria por vergonha, por ambição. Você se afastou da memória de sua mãe por dor, por culpa. Mas o resultado é o mesmo, deixamos que o medo ditasse nossas escolhas. Suas palavras atingiram o centro do meu ser. Era verdade. Desde a morte de Dona Severina, eu tinha me mantido ocupado, distraído, qualquer coisa para não enfrentar a realidade da perda. Vim para São Paulo não apenas por uma oportunidade de trabalho,
mas para fugir das lembranças, dos lugares que compartilhávamos, dos olhares de pena dos vizinhos. Como superamos isso? Perguntei, mais para mim mesmo do que para ele. Não sei se a superar é a palavra certa, respondeu Eduardo pensativamente. Talvez seja mais uma questão de integrar, de aceitar que essas mulheres, suas vidas, seu amor, sua ausência, são parte de quem somos. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir como ele vai moldar nosso futuro. Era estranho receber conselhos daquele homem que, há poucos dias, eu via como um vilão em sua própria história. Mas havia uma sabedoria em suas palavras que não podia ser negada, a sabedoria dolorosa de quem aprendeu lições difíceis da forma mais dura. Tomei uma decisão, Rafael, disse ele depois de um tempo. Vou reconhecer publicamente Maria como minha mãe. Vou contar minha verdadeira história, o orfanato, a adoção, tudo. Não será fácil, haverá consequências, talvez até para os negócios. Mas não posso continuar vivendo nessa mentira. Tem certeza? Depois de tanto tempo escondendo. Justamente por isso. 15 anos é tempo demais para negar quem realmente sou, de onde vim. Maria merece ser honrada, não escondida como um segredo vergonhoso. Havia uma determinação em seus olhos que não estava lá antes, um brilho que me lembrou o que Luísa dissera sobre o jovem Eduardo, antes da ambição tê-lo transformado. E você? Perguntou ele, surpreendendo-me. O que vai fazer a respeito da sua própria história? A pergunta ficou suspensa entre nós, exigindo uma resposta que eu ainda não tinha certeza de poder dar. Mas enquanto observava aquele homem que havia encontrado coragem para confrontar seus demônios mais profundos, senti algo despertar dentro de mim, uma pequena chama de esperança, um desejo de finalmente encarar a minha própria dor. Dezembro chegou, trazendo consigo aquele calor sufocante que transforma São Paulo em uma fornalha de concreto. As férias escolares haviam começado, libertando-me temporariamente das salas de aula abarrotadas da Escola Estadual Professor Mário de Andrade. O cemitério, porém, continuava exigindo minha presença, a morte não tira férias, costumava dizer seu Joaquim com seu humor peculiar. 3 semanas haviam se passado desde meu café com Eduardo Mendes na padaria da Liberdade. Nesse período, muita coisa mudou, para ele, para mim, para a história que nos conectava de maneira tão improvável. Uma manhã, enquanto organizava as ferramentas no pequeno depósito dos fundos do cemitério, Romero, outro zelador, veio me procurar agitado. Rafael, você viu a Folha de hoje? O Eduardo Mendes, aquele ricaço dos hospitais, deu uma entrevista falando da mãe dele que está enterrada aqui. Peguei o jornal que ele me estendia, sentindo uma estranha mistura de curiosidade e apreensão. A manchete dizia: empresário Eduardo Mendes revela a origem humilde e homenageia a mãe adotiva. A matéria ocupava 2 páginas inteiras. Eduardo havia dado uma entrevista exclusiva onde contava sua verdadeira história, o abandono, o orfanato, a adoção por Maria, sua ascensão e, finalmente, seu afastamento da mãe adotiva por vergonha de suas origens modestas. Falava abertamente sobre seu arrependimento, sobre como percebeu tardiamente o erro que cometera. Passei anos construindo uma persona perfeita, uma história fabricada que julgava necessária para ser aceito nos círculos que frequentava, dizia ele em um trecho. O preço dessa mentira foi perder os últimos anos de convivência com a mulher que me salvou, que me deu uma chance quando ninguém mais acreditava em mim. A reportagem mencionava que Eduardo havia criado uma fundação com o nome de Maria Mendes, dedicada a apoiar crianças órfãs e mães solo em situação de vulnerabilidade. Também anunciava a construção de uma ala pediátrica gratuita no Hospital Central de Santos, onde Maria trabalhará como enfermeira por quase 3 décadas. Não havia nenhuma menção a mim ou à nossa improvável conexão, e isso me trouxe alívio. Jamais quis reconhecimento ou recompensa. A transformação que testemunhava nas páginas daquele jornal era recompensa suficiente. Na semana seguinte, recebi um envelope pelos correios. Dentro, uma passagem de avião para Recife, com data marcada para 23 de dezembro, e um pequeno cartão com a caligrafia elegante que eu já reconhecia, para que você passe o Natal com sua família e faça o que precisa ser feito. Obrigado por me ajudar a encontrar meu caminho de volta. E sorri, tocado pelo gesto.
Eduardo havia entendido, talvez melhor do que eu mesmo, que eu precisava voltar para casa, enfrentar o que havia deixado para trás. 2 dias antes do Natal, desembarquei no Aeroporto Internacional dos Guararapes, sentindo o calor úmido de Recife me envolver como um abraço familiar. João me esperava no desembarque, com seu sorriso largo e os cabelos já rareando, embora tivesse apenas 38 anos. "Mano", gritou ele, abraçando-me com força. "Que bom te ver. Tati e as crianças estão doidas para te ver também." O caminho até a casa dele, no bairro de Casa Amarela, foi preenchido por conversas sobre família, trabalho, a vida na Terra da Garoa, como ele insistia em chamar São Paulo. Evitamos falar sobre o motivo principal da minha visita, embora ambos soubéssemos qual era. Foi só na manhã seguinte, depois de um café da manhã regado a tapioca, cuscuz e café forte, que toquei no assunto. "Queria ir ao cemitério hoje, João. Visitar mamãe." Meu irmão assentiu, sem surpresa. "Claro. Vou com você." O cemitério de Santo Amaro era muito diferente do da Consolação. Mais simples, menos suntuoso, com seus jazigos modestos e lápides sem ostentação. O túmulo de Dona Severina ficava em uma área arborizada, sob a sombra gentil de uma mangueira antiga. João ficou um pouco atrás, dando-me o espaço que sabia que eu precisava. Aproximei-me lentamente da lápide simples onde se lia: Severina Maria dos Santos Santana, de 1955 a 2023. Amada mãe, irmã e amiga. Ajoelhei-me na grama úmida, sentindo um nó familiar se formar em minha garganta. Quanto tempo havia passado evitando esse momento? Desde o funeral, há mais de um ano, eu me recusara a voltar ali, como se a ausência do corpo físico pudesse de alguma forma negar a realidade da morte. "Oi, mãe", sussurrei, a voz falhando. "Demorei para voltar, né? Me desculpa." As lágrimas vieram então, silenciosas a princípio, depois em soluços que pareciam arrancar pedaços do meu peito. Chorei pelo tempo perdido, pelas palavras não ditas, pelo adeus que não tive coragem de dar completamente. Chorei pelo filho que partiu para São Paulo buscando uma vida melhor, deixando para trás a mãe já doente, confiando que haveria mais tempo, sempre mais tempo. Não sei quanto tempo fiquei ali, deixando que a dor represada finalmente encontrasse vazão. Quando as lágrimas começaram a diminuir, senti uma mão em meu ombro. Não era João, como esperava, mas minha irmã mais nova, Tatiana, que devia ter chegado enquanto eu estava absorto em meu luto. "Ela sabia, Rafa", disse Tati suavemente. "Sabia que você amava, mesmo longe." Olhei para meus irmãos, que agora estavam ao meu lado. Éramos tão diferentes, João, o pragmático que nunca saiu de Recife, que cuidou de mamãe até o último dia, Tatiana, a caçula que sempre foi o xodó da família, agora mãe de 2 meninos, e eu, o do meio, o inquieto, o sonhador que foi buscar vida nova no Sudeste. "Tenho pensado muito sobre família", disse, enquanto nos sentávamos em um banco próximo. "Sobre como às vezes a gente só entende o valor do que tem quando perde." Contei a eles então, pela primeira vez, sobre Eduardo Mendes, sobre Maria, sobre toda a estranha jornada que havia me trazido de volta para casa. Falei sobre remorso, perdão, segundas chances. Sobre como havia me perdido na história de um estranho para não ter que enfrentar minha própria dor. "Você sempre foi assim", disse João, sem julgamento na voz. "Desde criança, lembra? Quando papai foi embora, você criava histórias sobre onde ele poderia estar, o que estaria fazendo. Acho que era sua maneira de lidar com a dor." Concordei, surpreso com a percepção do meu irmão. "Mas agora quero estar presente na minha própria história. Não quero mais fugir." Na véspera de Natal, recebemos uma ligação inesperada. Era um representante da Fundação Maria Mendes, informando que uma bolsa integral de estudos havia sido concedida a Pedro, o filho mais velho de João, para cursar medicina em qualquer universidade do país. "Mas nós nem nos inscrevemos em nenhum programa", protestou João, confuso. O representante explicou que Pedro havia sido selecionado por seu desempenho excepcional na escola pública, e que a bolsa cobriria não apenas a faculdade, mas também moradia, alimentação e uma ajuda de custo mensal.
Depois que a ligação terminou, João me olhou com desconfiança. Isso tem dedo seu, não tem, Rafael? Balancei a cabeça. Não falei nada para Eduardo sobre vocês. Ele deve ter pesquisado por conta própria. Mais tarde naquela noite, enquanto a família se reunia para a ceia, meu celular vibrou com uma mensagem. Era Eduardo. Feliz Natal, Rafael. Espero que esteja conseguindo fazer as pazes com seu passado, assim como estou tentando fazer com o meu. A propósito, seu sobrinho é brilhante, vi suas notas no Enem. O país precisa de médicos como ele vai ser um dia. Maria teria aprovado. Sorri, respondendo com um simples obrigado. Feliz Natal para você também. Olhei ao redor da mesa modesta, mas farta, para minha família reunida. João e sua esposa Márcia, Tatiana e o marido Paulo, os sobrinhos barulhentos disputando a última coxa de frango, a árvore de Natal improvisada no canto da sala com seus enfeites simples, alguns feitos à mão pelas crianças. Senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Uma aceitação do que havia sido, do que era, do que ainda poderia ser. Pensei em Dona Severina e em como ela estaria feliz vendo seus filhos unidos, apoiando-se mutuamente. Pensei em Maria Mendes, cuja história eu jamais teria conhecido não fosse uma pergunta impulsiva num domingo no parque. E pensei em Eduardo, o menino órfão que se tornará um homem poderoso, mas que precisou perder tudo para redescobrir quem realmente era. Alguns dias depois, antes de voltar para São Paulo, fiz uma última visita ao cemitério. Desta vez, fui sozinho. Levei flores, não rosas caras ou arranjos elaborados, mas simples margaridas do campo, que lembravam as que minha mãe cultivava no pequeno quintal de nossa casa. Vim me despedir, mãe, disse, sentando-me ao lado da lápide. Mas não para sempre, apenas por enquanto. Prometo que voltarei mais vezes. Contei a ela sobre meus planos, continuaria em São Paulo por mais um tempo, mas havia pedido transferência para uma escola mais próxima do Bixiga, o que me permitiria deixar o trabalho no cemitério. Falei sobre um curso de especialização em literatura brasileira que começaria no próximo semestre, sobre o pequeno livro de contos que estava escrevendo nas horas vagas. Acho que estou começando a encontrar meu caminho, sabe? Não é exatamente o que planejei, nem é perfeito, mas é meu. E você faz parte dele, sempre fará. Antes de sair, deixei sobre o túmulo, junto com as flores, uma pequena pedra que havia trazido do cemitério da Consolação. Um símbolo da jornada inesperada que havia me ajudado a encontrar o caminho de volta para casa. Na manhã seguinte, enquanto esperava o voo de volta para São Paulo, recebi uma notificação no celular. Era uma reportagem sobre a inauguração da ala pediátrica Maria Mendes no Hospital Central de Santos. A foto mostrava Eduardo Mendes, não com o costumeiro terno impecável, mas vestindo um jaleco branco, cercado por crianças sorridentes e suas mães. Seu rosto exibia um sorriso genuíno, sem traços da tensão que eu vira no dia do parque. No final da matéria, havia uma citação dele que me fez sorrir. Maria costumava dizer que nossas escolhas definem quem somos, mas nosso amor define o que deixamos para trás. Espero que este seja apenas o começo de um legado digno do amor que ela me deu. Guardei o celular, sentindo uma estranha sensação de ciclo completo. Duas histórias que pareciam tão distantes, a de um bilionário atormentado por seu passado e a de um professor lutando com sua culpa, haviam se entrelaçado de maneiras que nenhum de nós poderia prever, mudando para sempre o curso de nossas vidas. Enquanto o avião decolava, levando-me de volta à cidade que agora chamava de lar, pensei que talvez fosse assim mesmo que a vida funciona, através de encontros inesperados, perguntas incômodas e verdades dolorosas que, quando finalmente enfrentadas, abrem caminho para algo novo, algo melhor. Não uma redenção perfeita ou um final feliz de contos de fadas, mas a chance de escrever um novo capítulo, com a sabedoria que só vem depois de enfrentarmos nossas dores mais profundas.